O primeiro deles que eu coloco é lavar a mão. Eu vou colocar na ordem do cuidado quando a gente vai lavar a roupa, então, e vou falando por quê. O primeiro deles é lavar a mão, isso para reduzir ali o atrito. Então, lavar a mão vai permitir um cuidado melhor, né? Menos atrito com outras roupas. E não é porque mancha outras roupas. Muitas pessoas acham que o tingimento natural é que nem aqueles tingimentos caseiros com tinta sintética, que fica soltando tinta, aqueles tie-dyes que ficam soltando tinta para o resto da vida. E não. Principalmente se a gente faz o dever de casa e depois de tingir, faz um bom enxágue. Mesmo que solte um pouquinho de cor, essa cor não é suficiente para manchar outras peças. Claro que, a não ser que você estivesse lavando com peças brancas, que aí poderia marcar um pouquinho o tom, mas não naquele sentido de manchas, sabe? Manchas feias, né? Mas de qualquer forma, a recomendação é lavar a mão para reduzir o atrito. Então, é um gesto de delicadeza aí que com certeza vai fazer prolongar o tingimento, tá? Enfim, esse atrito, ele não é um problema só do tingimento natural, né? Quanto mais atrito ali, mais lavagens, isso é natural para todas as roupas de irem soltando as cores, né? Mas não é, assim, um dos grandes problemas do tingimento natural. Não é exatamente esse atrito maior ou menor que é o grande problema, mas é um carinho a mais, um cuidado a mais, até porque isso se soma, né? Então, lavar a mão com sabão neutro. Por que sabão neutro? Como eu falei na sexta-feira, existem 3 fatores aí que prejudicam ou não, ou que fazem um corante ser sensível ou não, que como são matérias orgânicas, moléculas vivas, digamos assim, elas vão sofrer com pH, com oxidação e com a luz, tá? Então, o uso do sabão neutro é um cuidado no sentido, principalmente, de alguns corantes que têm maior sensibilidade ao pH. E aí, como eu falei lá na sexta, em geral, isso acontece muito mais, de forma muito mais intensa com as antocianinas do que com os demais, tá? E é esse o principal fator que torna aqueles corantes que a Estela mostrou na sexta-feira, os tingimentos, é o que acontece, aquele efeito que ela mostrou, então, do hibisco, da beterraba e do açaí, tá? A beterraba é beta-alaína, que é uma substância muito similar à antocianina, só tem nitrogênio na molécula. O hibisco é antocianina, então vem da pétala, e o do fruto, então, do açaí também é antocianina. Então, é a categoria mais sensível ao pH e a que mais sofre em casos de lavagem, tá? Então, tanto que torna muitos corantes que poderiam ser interessantes inviáveis para o tingimento de tecido. Então, por isso, principalmente para corantes que possam ter essa origem de antocianina, é muito importante o uso de um sabão neutro, tá? Para não causar grandes efeitos no tingimento, tá? Eu costumo usar para lavar as minhas peças de tingidas, né? Com aquele detergente caseiro que eu ensinei, que eu linkei com uma live da semana passada, que eu não vou lembrar exatamente agora qual foi. O sabão que eu uso, né? O detergente caseiro que eu uso, então, é feito à base de sabão de coco. Ele não é necessariamente neutro, ele tem um pH, quando eu medi, era em torno de 9, mas ele é bem diluído e você usa bem pouquinho. Nos tingimentos que eu faço, ele não tem qualquer influência, assim, na cor, tá? Até porque, obviamente, eu escolho os corantes que eu considero mais sólidos, porque a intenção na Pano da Terra é comercializar o tingimento. Então, eu não vou usar um hibisco da vida, né? Bom, seguindo, então, sabão neutro, né? Pode ser, inclusive, o detergente de cozinha, de lavar roupa, ele é neutro. Então, já temos 2 cuidados aqui: lavar a mão, evitar atrito, sabão neutro para evitar qualquer alteração maior que possa vir da alteração da sensibilidade ao pH, tá? Uma camiseta que eu tinjo e que muda de cor drasticamente, mas mesmo assim, eventualmente, eu faço esses tingimentos comercialmente, é a Marcela ou Marcela, depende, é uma herbácea, um chá, uma flor, né, aqui do sul. Ela tinge um amarelo bem legal e quando você lava com sabão em pó comum, ela fica bege, né?
Então, ela tem essa sensibilidade. Mas, lavando com esse detergente caseiro, eu já, assim, tenho camiseta aí de 1 ano, que eu lavando com todos esses cuidados, ela nunca chegou a mudar a cor, ela deu uma leve desbotadinha. Já tenho amigas que compraram a camiseta e esqueceram, colocaram na máquina com sabão comum, e assim ela fica muito bege, né? Mas o pessoal gosta desse tingimento por causa do cheiro dele, então é um que, mesmo sabendo da sensibilidade, eu costumo comercializar, certo? Cuidado seguinte, aquela questão da sensibilidade por oxidação, eu nem levo assim, muito em consideração por causa das lavagens, porque corantes que oxidam a gente nem usa, né? Porque a oxidação acontece de imediato quando a molécula ela extravasa ali da célula, enfim, de onde ela está protegida, assim que entra em contato com o oxigênio, ela já oxida, ou seja, o efeito já acontece. Então, até mencionei na sexta-feira que eu me senti tentada, mesmo sabendo o resultado, me senti tentada a usar a água do feijão. A gente sempre se sente tentado a ver com os próprios olhos o efeito. Então, tingi uma roupinha do meu filhinho com a água do feijão, ficou um lilás, assim, muito bonito, mas na primeira lavagem puxou lá para aquele tom meio marrom, assim, porque oxida. Então, esse é o efeito da oxidação, é muito claro pela mudança de cor. Então, tanto que a gente observa, assim, polpas de fruta quando a gente descongela, então, um açaí, uma polpa de açaí, ou a própria beterraba, assim, que a gente deixa exposta, né, tá descongelando, fica exposta quando vai entrando em contato, então, com o oxigênio, vai saindo daquele tom roxo, avermelhado, bonito, para um tom marrom. Esse é o efeito da oxidação. Então, aqui para os cuidados de lavagem, nem é o que mais interessa, porque esses corantes que oxidam, a gente aí mesmo que nem usa, né? Então, não é um fator que aqui vai fazer diferença. Terceiro cuidado, então, que tem a ver com o terceiro fator de sensibilidade, que é a fotossensibilidade de alguns corantes. O que é fotossensibilidade? Sensibilidade à luz forte, ao sol, à radiação UV, enfim. Então, aí também as antocianinas são as mais prejudicadas, as mais sensíveis, justamente porque na planta elas têm as antocianinas e os carotenoides, aliás, os dois grupos quanto ao sol são bem sensíveis, tá? Porque os dois grupos têm essa propriedade de proteção na planta contra os raios UV. E para proteger a planta, o que ela faz? Ela recepta essa radiação e queima, tá? Ela queima mesmo. Então, quando a gente deixa muito tempo no sol, ou mesmo na luz muito intensa, aí dá para deixar, né? Aí precisa mais tempo, então quanto mais intenso, menos tempo para acontecer o efeito negativo, aí sim ela fica com aquela aparência de desbotado. Então o sol, ele tem um potencial muito mais significativo naquela aparência de desbotado do que a lavagem, como muitas pessoas pensam. Um dos fatores que pode levar as pessoas a não comprarem o tingimento natural talvez seja por achar que desbota, sai, mas não é esse o problema, pelo menos não com lavagens. O problema maior, que eu considero principalmente dessas duas categorias, que são carotenoides e antocianinas, é essa fotossensibilidade. Então, o sol, sim, tem um potencial gigantesco de queimar aquele corante e dar aquele aspecto de desbotado, tá? Na planta, o que acontece? Quanto mais irradiação, na verdade, mais viva fica a cor, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, as frutas mais do alto que pegam sol são geralmente as mais bonitas, mais coloridas, né? As flores estão aí a pleno sol, recebendo, então, muita luz, muita radiação e mesmo assim se mantêm vibrantes. Por quê? Quanto mais a planta sofre um estresse, mais ela produz essas substâncias para se defender. Então, nesse caso, quanto mais radiação, mais ela ativa o metabolismo secundário dela e mais ela produz aquela antocianina ou aquele carotenoide. Inclusive, tem uma live, que é a live 51 do canal do YouTube, que eu também aprofundo muito esse assunto, tá? E na capa da live eu coloquei um nabo que ele tá metade branco e metade roxo. Por quê? Isso também é bastante observado na cenoura, só que a cenoura ela puxa mais para um arroxeado. A parte que fica exposta à luz, que é a parte de cima ali, ela tá precisando se proteger. O nabo da foto da capa lá da live,
ele é branco a parte que está abaixo do solo e é roxa a parte que está exposta. Então, aquela parte está precisando daquela defesa e está, então, produzindo a molécula para se proteger dos raios UV ali naquela parte. Então, isso é muito visível em muitas raízes comestíveis aí, como nabos, cenouras, enfim. Bom, então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Importantíssimo, secar a sombra. E, se possível, inclusive num cabide, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Eu tinjo muitas peças do meu filho que são meio manchadinhas. E aqui eu tinha feito um tie-dye no crajiru. Aqui é a parte da frente, que já sofreu lavagens e tá ainda com a cor, pelo menos aqui em cima, com a cor mais legal, certo? E aqui é a parte de trás que eu deixei, sabe quando a gente deixa então dobrado no varal, né? Então ela ficou assim. E essa parte aqui não pegou sol direto, mas pegou uma luz bem, aliás, acho até que pegou um pouquinho de sol, mas em geral pegou uma luz mais intensa, né? Então, não observei os cuidados que eu deveria, e aqui, principalmente na parte mais clarinha do crajiru, essa parte mais vermelha é o crajiru puro, e a parte mais bordô é o crajiru com acetato de ferro, ou seja, eu fiz uma modificação para puxar para o bordô e ficar mais tie-dye. Então, principalmente aqui, onde a antocianina não tem o ferro, né, a antocianina pura, digamos assim, olha o que aconteceu. Uma vez só, tá? Foi uma vez só que eu deixei, né, e aconteceu isso. E aí, então, aqui, a parte de trás, onde ficou dobrado, olha só, já não aconteceu. Então, o sol também, ele vinha mais lateral, então, aqui na borda, deu um efeitozinho, apesar dessa parte, então, ficava mais direta com o sol, e essa parte mais para trás. E aqui que ficou, né, no caso, ficou a dobra por dentro, teve quase, né, praticamente não teve efeito, tá? Tá bem claro aqui o que acontece, então. Bom, então, por isso que também secar num cabide, se acontecer qualquer influência da luz, ela vai ser mais uniforme. Então, ainda que desbote um pouquinho, não vai ter esse efeito marcado como quando a gente deixa uma peça dobrada, né, no varal para secar, vai ficar a marca do grampo daqui a pouco. Então, secar num cabide, por exemplo, se for uma camiseta, uma camisa, secar num cabide é interessante, até porque o cabide ele fica meio girando, né? Também porque qualquer efeito que tenha, ele vai ser mais uniforme, aí não fica feio, pelo menos, tá? Então, o principal cuidado que eu considero é secar a sombra, tá? Então, principalmente aí pensando em carotenoides e antocianinas, tá? De acordo com esses 3 fatores de sensibilidade, como eu expliquei, a oxidação eu nem levo tanto em consideração, porque corantes que oxidam rapidamente nem vale a pena usar no tingimento de roupa, mas os outros 2 é pH e luz. Então, usar sabão neutro e secar a sombra. E o lavar a mão é para reduzir o atrito, então a gente preserva aí não só a cor, a própria fibra, né? Porque quanto mais atrito, também a fibra vai ser prejudicada. Então, não é algo, eu sempre digo, não é algo excepcional você ter cuidados com uma roupa de tingimento natural, posto que a gente deveria ter cuidados com todas as roupas, né? E, claro, quando a gente compra uma roupa mais cara, mais delicada, peças íntimas, enfim, a gente tem esse cuidado, né? Então, não é nada assim, uau, que super cuidado que tem que ter com tingimento, certo?